mais uma vez com vocês, com um prazer imenso de trazer esse programa que tem sido um sucesso de audiência, de like, de compartilhamento, pela essência do programa, por aquilo que quer se levar, que a doutora Márcia tem cumprido de uma forma brilhante e trazendo com isso muitas respostas para perguntas que a gente nem tem todo dia para informar. Então, hoje, a doutora Márcia trouxe um convidado que muitos já conheceram na palestra e no evento que aconteceu. E hoje a gente vai conversar mais frente a frente para que vocês possam tirar todas as dúvidas, conhecer melhor o que está acontecendo no mundo. E ninguém melhor do que esses especialistas para falar sobre isso. Não esqueçam de curtir, compartilhar o programa para cada vez a gente ter mais audiência, ok? Doutora Márcia, é um prazer imenso, um agradecimento imenso por ter essa oportunidade de apresentar o seu programa. E vamos começar. O João não dispensa apresentações, não. A gente tem que apresentar. O João é uma pessoa, um executivo, mas que tem uma habilidade ímpar nas relações humanas, né, que é com que ele trabalha. E a admiração, eu tenho certeza que é enorme, minha por ele, dele por mim, né? Nós aprendemos a admirar mutuamente, nós somos amigos. Mas eu tenho uma honra enorme de receber aqui, João, porque eu tenho certeza que sempre você vem com muito conteúdo. Não só conteúdo do intelectual, do que você trabalha, mas conteúdo humano, né? Que é o que a gente tem tentado trazer para o canal. Informações para que de mais variados assuntos, para que as pessoas fiquem com mais conhecimento mesmo e tenham um momento aí de relax na hora que vai assistir nosso podcast. Então, o João lançou um tema que eu queria que você começasse a falar sobre isso, porque eu fiquei curiosa, eu nem fui estudar sobre isso, João. A arte de navegar no caos. É isso. Não é isso? É isso. E como é que a gente navega no caos? Primeiro, Márcia, deixa eu só dizer uma coisa, uma referência, porque, na verdade, a forma como eu conheci a Márcia revela muito de quem é a Márcia, e é por isso que a gente se identificou. Eu acho que esse tema reflete muito as conexões que nós tivemos na primeira vez que eu te conheci, né? Um ser humano extremamente próximo do outro, sem interpretações, querendo conhecer o outro na sua essência, e a gente começamos o nosso relacionamento profissional e hoje de amizade. Bom, trazendo esse tema do caos, eu acho que um ponto que a gente tem que realmente reforçar é que as pessoas... Eu não estou falando do caos produtivo, tá? Aquele caos em que você entra, em que você tem insights criativos para poder sair do caos, entrar na ordem e depois buscar o equilíbrio. Esse caos, ele é produtivo, tá? Eu estou dizendo o caos emocional em que as pessoas elas não estão se escutando. De verdade, as pessoas estão fazendo poucas reflexões sobre elas mesmas e isso tem impactado profundamente as relações como um todo. Sim. Porque quando eu não entendo quais são os meus limites, quais são os meus bloqueios, quais são os meus medos, as minhas relações elas tendem a ser superficiais ou deficitárias. Porque sequer eu me conheço. Sim. Como é que eu posso ser generoso com alguém se dentro de mim não existe generosidade comigo mesmo? Como é que eu posso ser flexível com alguém se eu estou extremamente rígido com as minhas coisas? Como é que eu posso ser amável com alguém se eu sou tão duro com as minhas emoções? Então, a questão do caos emocional, ele passa um pouco de como você entra em contato com as suas dores, com as suas verdades, com as suas emoções. É preciso que tenha um mergulho fundo, até para entender o porquê que a gente está aqui. Sim. A gente não está aqui simplesmente para fazer mais um número. A gente está aqui para impactar pessoas. Essa é a nossa única razão de estarmos aqui no mundo. João, no final de semana que passou, estava em São Paulo, eu participei de um congresso e de um evento que fala muito do que eu tenho ido em busca de um ano para cá e que cada vez está mais próximo a mim essa necessidade de procurar respostas espirituais. Não nada a ver com a religião. Sim. Mas também a capacidade mental que cada um tem de se resolver, de se autocuidar. É isso. Não é isso? Então, assim, quando você está no caos, ou quando você está numa situação de estresse, ou quando você fracassou, porque isso faz parte da vida, fracassar, de como você lida com isso mentalmente.
né? Então eu tenho achado uma necessidade grande, porque o que eu vejo? A gente está medicamentalizando demais, conversando cada vez menos. Eu acho que quando a pessoa começa a ter necessidade de ir para IA, para ter respostas que ela poderia ter com um profissional vivo, a gente tem que parar para questionar. O que você pensa disso, assim? Cara, eu acho que a IA, ela dá muitas soluções, né? Mas eu acho que esse conflito tecnológico está prejudicando cada vez mais as nossas relações, entende? Porque a IA não pode responder todas as perguntas humanas que a gente tem, entende? Eu acho que as coisas estão muito superficiais. E eu acho que as pessoas estão utilizando a IA de uma maneira inadequada. A IA tem um espaço absolutamente inacreditável, inclusive na medicina, mas ela não ocupa o espaço do humano, né? Então é muito comum a gente ver nas empresas a IA entrando e as pessoas um pouco assustadas de, e agora? Eu vou ser substituído pela IA? Sim. Né? De verdade, nunca, porque a IA não tem, ela tem a inteligência artificial, mas ela não tem a inteligência humana das relações. E eu vejo muito hoje um pouca profundidade nas conexões, entende? E quando você delega isso ao outro, né? Porque o que eu tenho pensado sempre é que a resposta está dentro da gente mesmo, né? E não precisa a gente ter tantos problemas e tantas falhas para que a gente chegue a essa conclusão. Eu acho que uma parte do programa também é para ajudar nisso, que a gente tem que ter soluções para a gente viver neste caos, que é uma realidade mundial, né? Porque se a gente for pensar nas relações humanas, a gente está tendo as mesmas guerras que a gente tinha em séculos passados bem longínquos, né? Então o ser humano primitivo continua, né? Mesmo com a tecnologia. Então, as pessoas estão buscando a resposta fora quando a resposta está dentro, né? Perfeito. A resposta não está fora, a resposta está dentro. João, me diz uma coisa, você não acha que com isso, com a IA, as pessoas deixaram mais rapidamente de procurar respostas em si mesmo? Eu acho que a IA está ajudando isso, entende? Mas esse processo já vem até bem antes da IA. Né? Vem as próprias mídias sociais, em que as pessoas estão muito mais preocupadas com a vida do outro que a própria vida. Sim. Então estão preocupadas se o cara está andando de lancha em Santorini ou tomando café em Paris. E aí ele começa a acreditar que a vida dele não tem nada de extraordinária. Ele deixa de viver as emoções, ele deixa de viver o presente, ele deixa de curtir, por exemplo, o cara pode estar numa lancha, numa ilha grega, por exemplo, ou pode estar andando com seu filho numa praça, e não tem nada mais extraordinário do que isso. Sim. Então, as pessoas estão achando que a vida dos outros é mais interessante do que a própria vida. Isso tem gerado um nível de ansiedade e depressão enorme, sabe? Porque eu estou muito mais preocupado com fora do que dentro. O que eu tinha que olhar é para dentro de mim, o que hoje é importante na minha vida, o que hoje tem me prejudicado, o que eu tenho que fazer de melhor para mim e para as pessoas. Isso é autocuidado essencial, porque eu não vou cuidar do outro se antes eu não cuidar de mim. Sim. Isso não é egoísmo, isso é ter juízo, você está entendendo? É preciso que as pessoas comecem a olhar mais para dentro de si. E, logicamente, que a IA é uma das alternativas que as pessoas hoje estão até pensando pouco. Sim. As pessoas estão com preguiça. Outro dia, por exemplo, eu comentando com uma pessoa de um livro que eu li, e ela pegou, daqui a 10 minutos, ela falou, cara, já li o livro todo. Eu botei na IA, a IA fez um resumo. Eu falei, minha querida, você não teve a oportunidade de curtir a leitura. Porque o bacana do livro Pessoa Física na Mão é que você pode, você tem estudo falando. Exatamente. De que você vai viajar com aquilo que você está lendo, então você ajuda até na cognição, né? Sim, a leitura lógico, na mão. Lógico. Porque você vai ter que fazer a cena, vivenciar um pouco aquilo que você está lendo, e dali você vai tirar alguma conclusão para você. Você vai tirar você, a conclusão, não a máquina. Não a máquina vai tirar para você. Porque, na verdade, ela vai extrair aquilo que ela acredita que seja os tópicos relevantes. Mas o que aquilo teve de aprendizagem para você? Isso ela não vai te dar, sabe? Isso ela não vai te dar. Então, eu acho que a gente está superficializando demais as relações, a gente não está se dedicando, a gente não está escutando o outro. Quer ver uma coisa complexa, muito complexa? A gente já veio com defeito de fábrica. O ser humano escuta pouco. Isso é defeito de fábrica. Então a gente tem que se esforçar mais para poder utilizar esse atributo. Então a gente tem cursos de oratória, mas não tem curso de escutatória, né? Que é até um termo que não é meu, mas é verdade, é uma coisa. Então a gente escuta pouco. Quando a gente escuta pouco, a gente está sempre comparando, a gente está sempre julgando. O que você está me dizendo, eu estou comparando com os meus valores. Eu deixei de escutar você, eu deixei de acolher você, eu deixei de te ajudar e de aprender com você.
Porque o grande barato das relações humanas é quando eu aprendo com o outro numa relação em que eu estou predisposto a escutá-lo, a aprender com você, a compreender o que você está passando e ajudar a você. E com isso você me ajuda também, porque não tem como uma história vivida, contada de uma maneira que eu introjeto o que você está me dizendo, que eu não saia dali maior do que eu entrei. João, você sabe que eu tenho um amigo que ele é quiroprata, ele faz uma ação social uma vez por mês. E aí a última vez que eu o vi, ele estava com barba grande e com a cara de bem chateado. Foi logo antes de eu viajar agora, semana passada. E eu mandei um recado, falei, o que aconteceu, cara? E ele falou. Como ele tem uma ação social e essa ação social está tomando uma dimensão maior, porque ele está tendo mais visualizações no Instagram, a crítica está vindo também de que a pessoa se inscreveu, mas não conseguiu ser atendida, então tem que ter uma fila dos privilegiados pela pessoa que está fazendo aquilo. E aí ele foi falar assim, poxa, eu faço isso de uma maneira, faço de graça, a gente arranja o espaço, os profissionais para trabalharem, a gente está predisposto a ajudar e a gente só recebe crítica. Então você vê como o ser humano está difícil. E aí, Márcia, esse é um ponto importante. Porque quando eu estou bem emocionalmente comigo mesmo, o que o cara coloca, ele fala dele, não fala de mim. Sim. Isso não é fácil, tá? Porque, na verdade, os haters, pessoas que realmente falam mal ou te depreciam, você tem que estar com um equilíbrio muito emocional, um equilíbrio emocional muito sereno para que isso não te abata, para que isso não te tire do prumo. É você cheirar uma isca e dizer que ela tá podre, que não é tua. Então isso fala do outro, não fala de mim. Mas quando eu não estou bem comigo mesmo, quando eu não tenho segurança de quem eu sou e as coisas que são importantes e o que me impacta, eu entro nessas armadilhas. E aí é por isso que tantas pessoas adoecem, pessoas que entram nesse esquema de serem youtubers ou serem influenciadores, às vezes elas não suportam a crítica. Ela precisa da valia do outro, isso é muito difícil. É isso. Eu não preciso que o outro me valide, entende, Mar? Eu não preciso que o outro me valide. Porque quando eu tenho as minhas validações, eu não estou dizendo com isso eu sou uma pessoa perfeita, eu tenho todas as minhas angústias, meus problemas, etc. Mas eu também sei os caminhos que eu estou seguindo para resolvê-los. Isso, eu não preciso da tua validação, que você diga que eu sou bom ou sou ruim. Eu sei exatamente qual é o meu papel dentro desse processo. É isso, né? Eu entendo hoje que a gente vai falar aí da geração Z, que muita gente pediu pra gente falar, mas eu acho que o grande problema é quais são os papéis que a gente vai executar. Né? Qual é a sua finalidade? Uma vez você estava falando há pouco tempo no teu programa da importância de você investir na sua profissão, investir na sua carreira, de você estar sempre investindo em você mesmo, né? Nos seus valores, na sua vida, para que isso se reflita no seu trabalho. Sim. Né? E eu vejo que o pessoal quer encurtar o tempo desse investimento pessoal, que não tem como fazer, né? As pessoas elas não querem ter mais tempo para as coisas, né? As pessoas querem ganhar uma proficiência e uma competência muito rápido, as pessoas querem subir de posição de uma maneira muito rápida, as pessoas querem amadurecer de uma maneira muito rápida. E como a biologia, tudo tem seu tempo. E às vezes é difícil as pessoas compreenderem isso, porque o nível de urgência que hoje a tecnologia vem implementando nas pessoas, as pessoas acreditam que essa velocidade máxima é a velocidade que você tem que colocar na tua vida como um todo. E a gente não tem nem parado uma pausa, um silêncio para realmente refletir, né? sabe? E a gente entra nesse processo, nessa loucura de viver as coisas intensamente, de uma maneira desenfreada, e eu sequer avalio qual é a qualidade das relações que eu tenho com as pessoas. Sim. Entende? Eu sequer avalio. Né? É interessante, as pessoas acordam de manhã e a primeira coisa que elas fazem é pegar o celular. É a primeira coisa que elas fazem. Você nem sequer olha para quem está do seu lado e dá um bom dia para quem está ali. Você sequer agradece a Deus ou qualquer outra entidade que você acredite por você estar ali fazendo coisas que muitas pessoas gostariam de fazer e não fazem. Porque essas coisas deixam de ser importantes, porque você está preocupado com a percepção que as pessoas têm sobre você, quantos likes você ganhou. Entende? Então, essa necessidade da aprovação, da validação, de querer tudo ao mesmo tempo agora, é que está adoecendo as pessoas. E até o padrão estético, né? Sim. Porque o padrão estético tem a ver com essa coisa da tua afirmação enquanto pessoa. Só que é um padrão estético estabelecido que muitas vezes é inviável. É impossível de você conseguir concretizar aquilo. Porque o padrão quem está dando é da pessoa que vive disso. Sim. Né? E você vai ter que botar um exercício físico, uma alimentação, uma série de contextos relacionados à tua imagem que demanda um tempo que às vezes você não tem para investir. É isso. Né? Você tem que dimensionar o seu tempo.
É sempre assim, qual é o preço que você quer pagar, né? É isso. Você quer, às vezes eu ouço as pessoas dizendo, eu quero ter um corpo de bodybuilder. Qual é o preço que você quer pagar? Você está disposto realmente a investir nisso? Tem que investir, porque senão alinha a expectativa. Você tem que alinhar a expectativa do que você quer alcançar com o tempo que você tem disponível para investir. E qual é a crença que você tem. Porque, na verdade, as pessoas fazem as coisas, muitas vezes, sem um porquê. Você tem que ter uma razão específica por trás. Você tem que ter um propósito naquilo que você faz. Porque senão vira um modismo. Hoje eu estou indo para um lado, amanhã eu estou indo para o outro, depois eu estou indo para o outro. E para onde você quer estar? A pessoa nem sequer sabe. João, sobre crenças, as crenças limitantes, né? Você acha que as pessoas estão preocupadas em buscar isso dentro de si para tentar superar? Eu acho Delas? que deveriam, mas não estão. Não estão, não. Não, porque as pessoas não estão fazendo essa leitura. As pessoas não estão fazendo essa leitura. E isso é muito preocupante, entende? As pessoas estão vivendo nas relações ao vivo, com todas as suas frustrações, com todas as suas ansiedades, com todas as suas restrições e criando relações pouco saudáveis. E em nenhum momento, porque é fácil eu dizer para o outro o que o outro me impacta, mas eu sequer penso aquilo que eu impacto no outro. Porque quando eu não faço um mergulho dentro de mim, que eu faço uma faxina emocional dentro das minhas crenças limitantes, eu não consigo mudar. Eu simplesmente vou repetir modelos. É só repetição de modelos. Eu atuo com aquilo que eu aprendi. E eu sequer estou desafiando se aquilo que eu aprendi lá atrás ainda me faz alguma valia agora. Porque a gente pode se modificar e devemos. Sim. Né? Lógico. A gente não pode ficar cristalizado numa maneira de pensar de como a gente agia o ano passado. A gente tem que ir se melhorando, se adaptando, evoluindo. Todo o tempo. Em contínua reconstrução e construção. O que eu percebo é que, e aí isso, que a gente tem uma dificuldade de se autoanalisar, de se aceitar. Eu às vezes pergunto assim, se você perguntar para umas pessoas, você é feliz? Você vai demorar um tempão para te responder. Vai. E isso não é para demandar tanto tempo verdade. assim. É um bate-pronto, porque felicidade não é contínua. Mas se no todo, no momento você avalia a tua vida toda, se você chega à conclusão que você está sendo uma pessoa com alguma interferência no mundo, pensando útil, você é feliz. É isso. É isso. Felicidade para mim, essa é uma pergunta muito clara. O que é felicidade para você? Para mim, a felicidade é o bem-estar das minhas relações. É como eu estou com meus amigos, como eu estou com a minha família, como eu estou comigo mesmo, como eu estou no meu trabalho. E eu concordo contigo. A gente vai viver momentos... Não, é utópico achar que você está sempre numa aura de felicidade. Mas, na verdade, a felicidade ela está no dia a dia, nas nossas coisas. O quanto a gente está se relacionando, o quanto a gente está aprendendo com o outro, e qual é o impacto emocional que eu crio na vida do outro. Até no momento de acordar, como você acabou de Sempre, falar. sempre. Olha, eu acho que as pessoas deveriam praticar um pouco isso. Eu acho que poucas pessoas praticam, talvez algumas acham até que é um pouco utópico. Mas eu tenho comigo já há alguns anos, quando eu acordo, assim, quantas pessoas positivamente eu vou impactar hoje? Isso é um KPI que eu tenho. Quantas pessoas positivamente eu vou impactar hoje? Eu acho que são 2 ou 3. Eu tenho a oportunidade de impactar 2 ou 3 pessoas. E busco isso incessantemente, porque isso me alimenta, sabe? Esse é uma troca que me rejuvenesce, que me regenera. Que alivia. Porque quando eu faço bem para o outro, e aí não é clichê, mas quando isso na verdade, isso é provado. Isso é provado. Né? Isso é ocitocina. Né? Quando eu faço o bem para você, isso me alimenta as minhas crenças de que eu estou no caminho certo. Que eu estou aqui para realmente ser alguém que vale a pena conviver com as pessoas. Porque as pessoas estão preocupadas muito em funções, em cargos, em projetos, em realizações, em compra de carro, em compra de apartamento. Isso são todos os projetos que você tem na tua vida, que devem ser perseguidos, não estou dizendo que não. Mas o que você está fazendo para ser uma pessoa melhor? Não para fazer coisas, mas para ser. O quanto você está sendo generoso com as pessoas, o quanto você está acolhendo as pessoas, o quanto você está escutando as pessoas realmente com uma escuta poderosa e ativa, tá? O quanto você está ajudando as pessoas a saírem de situações difíceis na sua vida. Isso é a grandeza do ser humano. Sim. Que as pessoas estão um pouco longe, estão perdendo um pouco essa natureza do ser humano. É por isso que a gente está aqui. Não tem nenhuma outra razão para a gente estar aqui, se não for para melhorar o que nós já somos. Perfeito, exatamente. Eu tenho pensado hoje muito também de como eu vibro. Né? Em que faixa eu estou vibrando. E isso é um exercício da mente, né? Quando você sente que você não está legal, eu vou vibrar em outra
frequência. Porque se eu elevar isso aqui, quer dizer, se eu oro, se eu faço uma boa ação, se eu estudo, se a gente faz isso daqui podcast, você está mudando a sua vibração para um campo melhor vibracional. Lógico. E aí as coisas efetivamente acontecem. Eu tô lendo de novo que o que você quer, você pense. Que você vai conseguir. Quer dizer, a maneira que você vibra. Tudo é vibração, né? Isso é científico. Científico. Tá? Sim. Existe um livro chamado Poder e Força, em que mostra claramente que as emoções elas têm vibrações diferentes. Que o pesquisador conseguiu avaliar em Hertz que as vibrações que eles chamam de enfraquecedoras é o angústia, ansiedade, a inveja, são medo, são emoções enfraquecedoras. As emoções fortalecedoras é o que você está falando, é a espiritualidade, é o amor, é a generosidade, é o afeto. Você percebe claramente, não sei se vocês se deram conta disso, você chega próximo de alguém e você vê, eu sinto qual é o nível de vibração daquela pessoa, o quanto ela está vibrando. E às vezes ela está vibrando numa emoção de ansiedade por uma doença, por um problema específico. Não é que ela vibra sempre nessa frequência. E aí é que você tem que fazer com que ela tenha coragem, que aí é justamente o ponto de virada, para vibrar numa emoção positiva. E isso é onde a gente entra para ajudar. Isso é onde você como médica, eu como psicólogo, você como administrador, que nós temos a oportunidade, seja em qualquer atividade profissional que eu exerça, você tem a capacidade de poder transformar a vida do outro. Com certeza. Né? Para ele vibrar numa frequência positiva de uma emoção. E isso você tem que fazer no teu ambiente de trabalho, principalmente, né? Como é que você quer que uma equipe funcione se ela não está vibrando totalmente num projeto comum? Na mesma é difícil, sintonia, né? Né, João? E como é que se dá isso? Você lidera a equipe? Sim. Eu vou dizer o seguinte, eu acho que essa é a principal capacidade de liderança. Porque, na verdade, você sabe que o líder ele pode elevar ou ele pode destruir a vida de alguém. Isso é claro. A maioria das pessoas que saem das organizações são por causa de lideranças tóxicas, tá? Então, quando você tem um grupo, e você tem um grupo diverso, e eu particularmente tenho um grupo de diversas tipologias, né? O quanto você consegue realmente criar nas pessoas esse senso de conexão emocional, de confiança. Isso é que faz toda a diferença. Ou seja, a gente consegue horizontalizar as relações. Eu consigo te compreender, ainda que você seja diferente de mim, ainda que você tenha alternativas de resolução de problemas de mim, mas a gente consegue um complementar o outro. E a gente tem um vínculo de confiança em que a gente pode ser quem a gente é sem medo de alguma represália. Sem medo de errar, pode errar, sabe? O erro faz parte do sucesso futuro, pode dizer o que pensa, pode ser você mesmo, entende? Pode poder contrariar, sabe? Discordar. Então, eu acho que eu sempre digo o seguinte, a liderança é servir as pessoas, e servir as pessoas é se doar às pessoas. E ao se doar às pessoas, você estabelece um nível de conexão e as pessoas percebem que todas as pessoas estão no mesmo nível de vibracional, vamos dizer assim. E é onde as coisas acontecem. Porque o grande problema das empresas, trazendo isso, aquela liderança tóxica, clássica, que o cara trata mal as pessoas, que o cara xinga as pessoas, que o cara desqualifica as pessoas, que ele é preconceituoso. Essa liderança é fácil você identificar que é uma liderança tóxica. O problema é aquela liderança que te apunhala sorrindo, que te confunde. Pô, mas esse cara é tão gente boa. Não, eu devo estar enganado. E você submete a situações que te impedem de você sair daquela situação. Então, a liderança tem dentro das empresas um papel absolutamente fundamental. E é difícil você formar uma liderança, porque a pessoa tem que ter absoluta convicção de que o engajamento ele não é pela racionalidade, não é pelo resultado que você atingiu ao longo do tempo. É pelas conexões emocionais que você estabelece com as pessoas. Perfeito. E, João, o líder, ele já é nato, né? Não, não é. Não? Não. Você se forma líder ao longo do tempo. Logicamente que algumas pessoas têm uma predisposição maior a viver as conexões, tá? Mas ele aprende ao longo do tempo. Eu posso dizer para você, quando eu comecei, eu lidero pessoas há 30 anos. Quando eu comecei a liderar pessoas, eu te confesso que eu fiz muita bobagem no início. Porque eu sequer sabia, muito jovem, eu sequer sabia como é que essas coisas aconteciam, sabe? E atuava que é muito comum, no controle. O líder, ele tem uma capacidade de ficar controlando as pessoas porque não confia nelas. Então, para saber se elas estão trabalhando, ele controla as pessoas. E eu fiz muito isso logo lá atrás, quando eu comecei. E eu percebi que ninguém controla ninguém, concorda? Ou você estabelece um vínculo de confiança, as pessoas fazem porque acreditam que vale a pena ser feito, porque tem um propósito por trás,
ou elas não fazem. Então, você aprende ao longo do teu tempo, convivendo com as pessoas, decifrando pessoas, fazendo leitura de comportamento, você aprende a como você deve liderar as pessoas. Então, ele é totalmente aprendido. Algumas pessoas não aprenderam até hoje, mas aí é por outras questões, você está entendendo? Mas, na minha concepção, é isso que acontece. O João, a gente estava conversando antes de começar que muitos impactos de doenças, né, obesidade, o sobrepeso, muitas coisas começaram a piorar da década de 2000 para cá. Então, a gente tem aí uma mudança de comportamento, tanto alimentar quanto de trabalho, a partir de 2000, quando as mídias sociais e as redes sociais começaram a gente a ter que lidar com elas. Então, por exemplo, o comportamento alimentar também se manifesta num comportamento de uma geração, né? Então, a geração Z, que todo mundo fala, é a galera que está hoje com 20 anos. O que você tem de opinião sobre isso e o que você vê no seu trabalho, no impacto dessa geração e como a gente pode ajudar as próximas que estão vindo? De que forma? Cara, essa é uma pergunta boa. Isso. Eu acho que é o seguinte, Márcia, a geração Z é uma geração nativa digital. Eles já nasceram dentro da internet, né? Dentro das mídias, etc. Por exemplo, a minha geração e a tua, nós convivemos com analógico, né? Eu não tinha internet. Quando eu falo isso com um cara da geração Z, ele sequer consegue imaginar como é que alguém sobrevivia sem internet. Mas a gente era do mundo analógico e a gente teve que aprender a entrar no mundo digital. Eles são digitalmente nativos digitais. E eles, hoje, eu percebo que é uma geração que não sabe lidar muito com a frustração. Tá? E ao não saber lidar com a frustração, eles têm uma urgência que as coisas aconteçam na velocidade que ele acredita que deve acontecer. E a gente sabe que a vida não é assim. E o que acontece é quando eles entram nas organizações, estou falando das organizações para ficar mais claro, quando eles entram nas organizações, as expectativas de encarreiramento deles não acontecem na velocidade que eles acreditam. Então o cara entra hoje, daqui a 3 meses ele quer se tornar gerente, por exemplo, ou quer se tornar um especialista. E essas coisas não são assim. Eu digo sempre que existe uma jornada de aprendizado e de vivência que ela tem que acontecer, porque senão não é possível. Então, o que eu tenho feito muito com eles é, na verdade, lidar com essa frustração, mostrar claramente como é que as coisas acontecem, fazer com que eles aprendam a ter maior resiliência sobre as coisas e entender claramente que eles precisam mostrar o que eles podem entregar hoje para almejar alguma coisa no futuro. As pessoas querem algo no futuro que sequer entregaram hoje. Eu sempre digo para eles, amigo, isso não funciona assim, lamento te dizer, mas isso não vai funcionar assim, nem aqui na empresa, nem na tua vida como um todo. Então, logicamente que a liderança precisa ter um olhar carinhoso, cuidadoso com a geração Z, porque eu vejo muitas pessoas criticando, né? Isso, é mimizento, não sei o quê, e papapá, não tem vínculos emocionais e tal. Mas eu vejo poucas pessoas também tentando interpretar isso, tentando compreender e tentando ajudar as pessoas a saírem. De que forma ajuda? De que forma ajuda? Conversando com eles, mostrando claramente como é que as coisas acontecem. Alguns vão entender e vão mudar, outros vão continuar no mesmo processo e aí vão tomar o seu rumo, sua vida e vão ter outras decisões. Mas eu acho que é muito isso, como é que eu ajudo eles a compreender, a lidar com as frustrações que vão acontecer. E os pais, eles na verdade, eu percebo claramente isso, que pelo medo de magoar seus filhos ou de não dar a eles tudo o que eles acham que poderiam dar, talvez eles deem o excesso e super protejam eles para não viver uma frustração. E isso não os ajuda, porque a vida não é assim. Isso aí. Né? A vida não é como eu vivi, uma vida na minha geração, uma vida de muitas castrações, né? Fazia parte do contexto, tá? Então, e de muita também aceitação de coisas que a gente não deveria aceitar e a gente aceitou. Né? Baixou a cabeça. Baixou a cabeça, aceitou muita coisa que não deveria ser aceitado. Então, isso também para o pessoal da minha geração que acha que o problema é da geração Z, também faço uma reflexão do que a gente deveria ter feito e não fez. E quanto nos criticaram a gente por não ter feito, né? Então, eu acho que a gente tem que ter um olhar muito mais carinhoso com eles, entende? Não protecionista, porque isso também não vai ajudá-los, mas muito mais de compreensão e mostrar para eles como é que as coisas acontecem no dia a dia. Eu vejo dessa forma. Porque a gente tinha um time diferente, né? Porque eu sou da época da carta. Da carta. Então, para você falar com alguém, e era maravilhoso. Maravilhoso. Imagina o tempo de expectativa, o tempo da resposta. Agora é imediato, né? Era maravilhoso, né? Assim, eu não estou dizendo que tudo que a gente viveu lá atrás
Mas foi era muito tão bom. maravilhoso assim, né? Você andar com os carros que a gente andava também não tinha glamour nenhum. graça, né? Porém, essas coisas, elas se perderam, entende? E isso é interessante você falar agora, quando eu menciono que a gente recebia carta, o pessoal, cartas. Acho que nem sabe o que Não é, né? sabe o que é, entende? Eu não tô aqui tentando reativar as cartas, não, mas tinha toda uma questão emocional por trás. A espera da carta era alguma coisa que pra gente era prazeroso demais, entende? Eu me lembro que quando o carteiro chegava lá em casa, ó, tem uma carta pro João Carlos, eu... Meu Deus, o que é isso? Entende? Isso gerava realmente em nós uma emocionalidade muito maior de viver essas coisas de uma maneira mais intensa, né? E ser feliz mais um pouquinho, né? É, lógico. Às vezes ser feliz, às vezes ser triste, né? Dependendo do conteúdo da carta. Tá entendendo? Mas a gente sempre Mas viver ensinava- também Exato, isso, porque exato. viver o luto também é importante, o viver a Lógico, tristeza lógico. também faz parte do crescimento. Tem que entende? aprender, né? Então hoje, no movimento em que eles vivem, que é tudo muito rápido, que é tudo muito dinâmico, que as pessoas nem sequer têm paciência de escrever, né? Por exemplo, meu filho, quando eu falo com ele no telefone, ele, oi, sim, ok, não, tudo mais. Aí eu falei, pô, Luca, mas por que você não conversa com o papai? E ele fala, porque o celular não é feito para falar, é feito para escrever. Eu falei, ok, aprendi, entende? Vou me reprogramar nessa questão, porque eles não querem perder tempo com as coisas, né? Eu vejo isso também nas relações afetivas, a gente mudou para outra coisa. Mas, por exemplo, dos sites de relacionamento. As pessoas estão sempre na expectativa que ela pode conhecer alguma pessoa mais interessante, mais inteligente, com mais dinheiro, mais isso, mais aquilo, e aí ela deixa se fixar naquilo, ela está sempre na expectativa do outro. E isso está fazendo com que as relações sejam muito instantâneas. Sim. Os relacionamentos, né, homem, mulher, enfim, homoafetivos ou não, mas assim, uma rapidez no relacionamento, que o relacionamento tem etapas, né? Sim. Tem o conquista, tem o Lógico, conhecer, tem, isso faz né? falta. Faz falta isso. Essas etapas faz foram falta. todas sublimadas. Né? E é preciso isso, né? Sim, claro. Essa questão do encantamento com o outro, entende? E saber exatamente o que o outro está procurando. Porque as pessoas procuram alguém e não sabem nem o que estão procurando. É isso. Né? Isso. Às vezes estão procurando no lugar errado, às vezes estão procurando as pessoas erradas, às vezes não sabem o que procuram, às vezes acham o que não gostariam de ter achado, mas na verdade foi aquilo que você ocasionou. Então, as relações acabam ficando muito mais, vamos dizer assim, ó, eu acho que instantâneas, acho que é um nome bacana que você usou, muito mais superficiais, entende? Não existe um nível de encantamento do outro, né? E essa palavra que é fantástica sua, é o encantamento mesmo. Faz parte do encantamento. Faz É parte. Faz falta. importante o encantamento. Nas relações, o encantamento com a sua profissão também. Eu acho que quando você tem um encantamento, quando você sempre está se sentindo na expectativa de alguma coisa na sua vida ou na sua profissão, é muito bom. Né? Te tira da zona de conforto, isso é muito legal. Isso né? está no propósito, né, Márcia? Por exemplo, você falou da tua profissão, do que você faz pelas pessoas. Na verdade, isso não está vinculado a questões financeiras. Isso está vinculado à tua satisfação de salvar vidas, por exemplo. Sim. Eu acho que esse talvez seja um propósito mais nobre que você tenha. É salvar vidas. Ou resgatar a qualidade mínima de vida de alguém. Porque às vezes você não consegue salvar aquela vida, mas você consegue dar dignidade. Olha só que propósito incrível. Entende? Porque a pessoa que tem o propósito de ganhar dinheiro, e não estou dizendo aqui que as pessoas não têm que ganhar dinheiro, pelo amor de Deus, eu particularmente gosto e acho extremamente positivo, muito, né? ajuda muito, mas isso não pode ser o teu propósito de vida. Lógico. É muito pequeno. O teu propósito de vida Muito é terra. você contribuir, você dar alguma coisa, contribuir para impactar alguém. E aí pode ser E qualquer ser coisa, pode ser feliz, salvar né? vidas, e ser feliz naquilo que você vendo faz. o que você- isso. Sabe? Isso eu acho que Para mim, é extremamente prazeroso eu fazer o que eu faço hoje. Porque, na verdade, para mim não tem sacrifícios, entende? Porque eu encontro prazer naquilo que eu me proponho a fazer. Nem tudo que eu faço é tão prazeroso assim, é verdade, mas a vida é assim. Mas no balanço é muito mais prazeroso, entende? Porque quando você, por exemplo, no meu caso, quando eu estou com as pessoas e aquela pessoa, de alguma forma, eu ajudei, e às vezes ajudar é só escutar o outro. Às vezes eu não falei nada, mas eu escutei. A pessoa sai daquela raça e fala assim, ó, porra, Joca, obrigado. Obrigado por ter me escutado. Sabe, você me ajudou muito. E às vezes eu não falei nada. Mas as pessoas têm tanta carência de serem escutadas que tem um vácuo, uma lacuna nesse processo. Muita, né, Márcia? Muita. Vamos embora? Vamos lá. A Muita, gente já está com 1 hora já? Não. muita carência que você falou, que eu acho isso uma coisa muito forte.
Você conversa um pouquinho com uma pessoa, às vezes você vê a pessoa modificar assim, porque ninguém ouviu ela até aquele momento. Ela está pedindo ajuda. Sabe? Impressionante. Não existe mais nobre do que separar tudo que você está fazendo para escutar alguém, para ajudar aquela pessoa. Isso faz uma diferença enorme na vida do outro. Enorme na vida do outro. E às vezes a gente não se dá conta disso. São pequenos gestos. Hoje em dia, a pessoa diz assim, não, peraí, eu vou fazer esse negócio, vou te ajudar. Ela não vai fazer, ela não vai ver, ela não vai procurar, ela não vai nada. No entanto, tem situações que você poderia, se você quisesse um pouquinho, Sim. fazer a relação de uma pessoa com a outra, fazer um pedido, mas para que eu vou fazer um pedido para vocês? Eu vou queimar meu pedido com você para ajudar uma terceira. Sim. Sim, mas isso é possível. Sim. Né? Se você sabe que alguém está precisando de um emprego, você tem um amigo que está... Olha, eu vou te apresentar uma pessoa... Fazer uma conexão. Uma conexão entre uma pessoa e outra. Isso não vai levar muito tempo do seu dia, mas é preciso que você esteja preparado e disponível Disponível é o termo, né? para ajudar o próximo. Sem dúvida. Porque às vezes é um detalhe, né? Uma coisa tão pequena que para você pouca diferença faz. É porque, na verdade, as pessoas acham que a transformação são coisas sempre gigantescas. Transformar a vida de alguém, às vezes, é um pequeno gesto. Depende de onde você está mirando o teu olhar. Entende? Então é isso. Às vezes, se eu conectar aquela pessoa com uma outra pessoa, eu estou ajudando drasticamente aquela pessoa e eu sequer perdi tempo com isso. É isso. Entende? Então, as pessoas estão com tanta pressa que não tem mais esse tempo para as pessoas. E às vezes não tem tempo as pessoas dentro de casa, tá? Né? Não é só fora, é dentro de casa. As pessoas não se falam, as pessoas não se compreendem, as pessoas não se escutam. E nem se disponibilizam para o outro, Não se né? disponibilizam. Eu já tive no consultório uma família que se falava, numa casa aqui, grande na Barra, que se falava pelo WhatsApp. É. As pessoas dentro da mesma casa se comunicavam pelo WhatsApp. Um tá no quarto, Um no outro quarto, tá na sala, e aí tudo... Como assim? Como estabelecer uma relação Isso dessa? aí, Concorda? realmente... Assim, pô, de verdade, já não precisava nem morar juntas, entende? Nessa perspectiva, é cada um isso. pode estar. Pô, em Minas, outro em Rio de Janeiro, outro em São Paulo, entende? Sabe, a conexão já não existe, então que fiquem longe. Isso acontece muito, a gente vê isso muito em restaurantes, a gente vê isso de pais entregando para os seus filhos iPads e iPhones para ficar quieto, porque não suporta viver uma vida de brincadeiras com o seu filho, por exemplo. Não suporta, mas tem culpa em dizer isso, entende? Diz, não, eu estou muito ocupado. Só que ele não está se dando conta que ele está perdendo muitas vezes uma jornada do filho que ele não vai ter de volta. Nunca mais. Sabe? Eu tive uma pessoa que veio falar comigo que, não, eu estou muito ocupado, cara, estou trabalhando até 9, 10 horas da noite, aí meu filho vem falar comigo e tal, não sei o quê, eu dou para ele no videogame. Cara, o quanto você está realmente vivendo a fase do teu filho. O quanto você está realmente compreendendo o que é ser pai. Porque ser pai não é só ser o provedor, né? ou a presença. E às vezes nem presença tem, autoridade. Né? A autoridade é o quanto você está vivendo essa relação. Isso é extraordinário. Isso é absolutamente extraordinário. E a pessoa acha que o extraordinário são coisas só magníficas ligadas a estar em algum outro lugar absolutamente incrível. E não percebe as fases. Você tem filho, você sabe que ele com 9 anos é diferente do que ele com 10, com 11, com 12, com 13. E vai aí. Porque não viver essas fases intensamente. E eu acho que tem coisas assim, tão sutis que tem a ver com essa mudança de comportamento familiar, que assim, se a mãe ou o pai parasse para ensinar o filho que tem roupa para ir à missa, roupa para ir para trabalhar, roupa para brincar, seriam coisas que você não teria que explicar isso para quem está indo trabalhar pela primeira vez. Sim. Né? O comportamento, olha, decote não é para na primeira entrevista, você não pode ir de bermuda e chinelo, assim, que isso faz parte da educação familiar. Sim. Sim. Que também passa por o que você pode comer, o que é saudável, o que não é saudável. Isso demanda tempo. Então, a gente está vendo mudanças no comportamento, nos hábitos, porque também não tem essa formação dentro de casa. Né? Dos mais hábitos simples, de que é ter hora para dormir, tem que tomar banho, né? Tem que escovar o dente. A gente fica vendo hoje situações que eu falo, gente, mas peraí, o sujeito não sabe o básico de comportamento. Né? Vai aprender isso na empresa. A empresa tem que ter um script de como código de conduta. Tem que criar um código de conduta. É isso. Né? Tem um código de conduta para isso. É verdade. Eu acho que a família não pode se ausentar dessa responsabilidade e delegar isso para as empresas, por exemplo. Né? Isso. Sabe? É importante que essas coisas sejam... porque isso é do âmbito familiar. Tem coisa que é do âmbito familiar. É a mesma coisa que a família quer que a escola assuma a responsabilidade que é dela. Tem coisa que é da escola, tem coisa que é da família. E essas coisas não são dissociadas, é verdade. Mas tem coisas que são de responsabilidade da família, não é da escola.
Sim, com certeza. E isso era deixado muito claro antigamente. Sim. É hierarquia, Agora- né? É. Eu acho que o Agora pessoal a tem coisa ficou uma frouxa, certa ficou- dificuldade de conviver com a hierarquia também. Você não percebe isso? Eu acho que, na verdade, na nossa geração era uma geração extremamente hierárquica, né? Eu acho que, não sei dizer se eles têm dificuldade de lidar com a hierarquia ou se eles não estabelecem os vínculos emocionais adequados, entende? Isso faz com que tanto faz. Ah, pode ser. Também. Entende? Tanto faz. Mas eu percebo, sim, dentro das organizações, eu percebo claramente que eles compreendem a estrutura organizacional, né? Mas eles não são presos a essa estrutura. É interessante isso. E isso é bacana, tá? Porque eles também desafiam um pouco o modus operandi de alguma coisa. Sem transgredir, não é transgressão, mas é ter um outro olhar. Por exemplo, todo esse movimento que está acontecendo agora da gente trabalhar em casa e tudo mais, hoje muitas pessoas da geração Z já não aceitam trabalho em que a pessoa tem que ir 5 vezes, por exemplo, no trabalho. Eles não aceitam. Eles já dizem que não querem. Mas é porque eles também têm outros interesses que não só são da empresa. Eles querem aproveitar outras coisas. Então eles ensinaram muitas coisas também, sabe? Você não pode ficar trabalhando 14, 15, 16 horas para a tua saúde mental. Lógico. Eles já não aceitam isso. E eles estão certos. É verdade. Na minha época, era sinal de responsabilidade você ficar 15, 16 horas trabalhando. Isso é sinal de comprometimento. E uma coisa não tem nada a ver com a outra. Está havendo uma certa confusão de situações, entende? De comprometimento não tem a ver com quantas horas você trabalha por dia, mas o quanto você entrega dentro das horas que você tem disponível. E eles aprenderam a lidar com isso, entende? Assim, eles têm já esse domínio ou esse repertório, e isso faz com que a gente aprenda também com eles. Então, eu vejo dentro das organizações, por exemplo, eles têm poucos vínculos emocionais. Essa coisa de vestir a camisa da empresa foi do passado, você tinha que vestir a camisa da empresa e tudo mais, só tem a empresa ali na tua vida. Eles não têm essa pegada. Eles hoje estão aqui, amanhã pode estar em outra empresa, inclusive menor de onde eles estão hoje, porque eles estão buscando uma felicidade maior. Só que às vezes essa felicidade que eles estão buscando é de uma forma um pouco tanto tempestuosa, né? Eles não têm muito equilíbrio nesse processo. Mas assim, em termos de hierarquia, eu não vejo muito isso dentro das organizações. Márcia, é a mesma coisa. Você algumas vezes falou sobre essa, que já virou como se fosse uma compulsão o celular, né? Uhum. E você já falou algumas vezes do mal que isso faz. O celular hoje é considerado uma droga, né? Você tem medicamentos hoje, o FDA liberou jogos para tratar a dependência química dos próprios jogos. Olha que loucura. Né? O meu filho, ele só começou a descer para jogar no condomínio depois que eu quebrei o celular. Para o médico dele foi uma decisão muito radical, mas foi eficaz lá em casa. Porque teve o nível de dependência dele estava muito alto. Muito alto, teve uma coisa simbólica de quebrar, e eu vi o que era uma crise de abstinência em casa. E tem mesmo, né? Mesmo. Sim. Da empregada dizer, doutora, não volta com esse telefone de jeito nenhum, deixa do jeito que está agora. Porque tinha um tempo de utilização ali de celular que eu não estava em casa, nem empregada a ninguém. Não tinha e controle. Se deixasse, era o dia inteiro no telefone e celular. Então melhorou muito o comportamento. Ele emagreceu. Porque começou a descer para poder jogar. É porque o cérebro, com a parte dos jogos, ele só tem o desejo. Eu vou em busca da satisfação e eu volto para o desejo. Eu não tenho para o momento neutro. O cérebro, a gente diz triangular. Quer dizer, eu tenho a vontade, vou lá, vou em busca daquilo, concretizo e fico me sentindo bem. Não é assim que acontece. Com a tela é o tempo todo estímulo, vontade, vontade de estímulo, estímulo, vontade. Eu nunca estou satisfeita. Foi feito para isso. Né? Então, isso é uma coisa que já é considerado uma droga. Tem vício digital. Faz abstinência como qualquer outra droga. E tem que ser tratado da mesma maneira. Da mesma forma. Só que você não tem medicamentos para isso, né? O que fizeram foi um jogo para fazer com que esse cérebro reaprenda a triangular. Porque senão você fica sempre na vontade, no desejo, na vontade, no desejo, na vontade, e sem saber lidar com a frustração. Porque o tempo inteiro eu vou aqui, vou lá e eu nunca estou satisfeito. Sim, verdade. Né? Então é um cérebro que está o tempo todo em loopings, é um cérebro que não para. Aí vem a ansiedade, né? Com certeza, né? Vem a ansiedade. E sabe o que também, além de todo esse processo, o repertório deles
Está mais baixo. Repertório que eu digo é de conteúdo, de fala, de oratória. Porque, na verdade, o que eles estão acessando são coisas, ou são jogos, ou são coisas muito superficiais. Porque, na verdade, você é aquilo que você consome, concorda? Sim. Isso em tudo, tanto em alimentação quanto qualquer coisa. E quanto você consome também de conhecimento. Lógico. Né? Lógico. Então, eu percebo claramente que o nível de conhecimento, que aí é uma preocupação que essa geração está apresentando, não é aprofundado. Eles não têm tempo para poder se aprofundar em coisas que são importantes. Uma cultura geral. É uma cultura geral, uma cultura rápida, uma cultura ligeira, uma cultura sem profundidade. E isso vai causar, já está causando, uma dificuldade de pensar estrategicamente a longo prazo. Porque é tão imediato o que eles querem o estímulo da recompensa, estímulo, recompensa, estímulo, recompensa, que eles sequer conseguem estruturar pensamentos mais complexos que exijam um nível de estratégia futura maior. É muito do imediatismo. Isso já tem estudos que demonstram claramente isso. E a dificuldade de lidar com a frustração vem muito com isso. Eu faço, eu quero retorno. Se eu faço e não tenho retorno, me frustro. Entende? E eu vejo uma dependência muito grande. E olha, eu vejo assim o seguinte, por exemplo, você diz para o teu filho, olha, não pode usar o celular. Ele fica numa loucura, numa compulsividade de pegar, inconscientemente ele mete a mão, é uma coisa louca isso, entendeu? Se você... Mas isso também está em adulto, não tá? Lógico, demais, lógico, não é? Demais. A pessoa tem aquela... Demais. É isso aí. Só o médico vai controlar. Só o médico. Demais. Só o médico. Demais. Isso aí. Sabe? Uma coisa e um esvaziamento intelectual muito grande. Muito grande. Né? Muito grande. Muito grande. Às vezes a gente faz alguma citação que a gente vê que a pessoa não... ela baixa até a cabeça, concorda, mas que ela não tem a menor noção do que o outro está falando. Ela não entende nem a palavra. Não, nem a palavra. Eu tive agora uma aí. determinada situação em que eu estava numa roda de conversa e as pessoas falando sobre que fulano tem causa com cicrano, que o ator da Globo saiu aqui, não sei o que, não sei o que lá. Eu falei assim, gente, vocês têm que parar de falar de pessoas e falar para pessoas. Para de falar. Porque isso? Você consegue imaginar que você eleva espiritualmente ou como ser humano, falando de pessoas, dizendo que fulano A, B, C ou D. Concorda que isso não te engrandece em absolutamente nada? Entende? E você não está se escutando. Meu querido, para um pouco para pensar o que você está dizendo e começa a refletir um pouco quais são as razões que faz você se concentrar nesse tipo de conteúdo. E é um conteúdo que está enchendo o HD com coisa totalmente supérflua, que não interessa em nada. Supérfluas. Você está ocupando o seu espaço no seu cérebro, no seu HD, com coisas que não te acrescentam absolutamente nada. Só está ocupando espaço. Só ocupa espaço. E as coisas que deveriam entrar não entram, porque já estão ocupadas, a porta fechada. É exatamente. Mas eu acho também, vê se vocês dois não concordam, que hoje as pessoas, as crianças, os jovens que estão na faculdade, enfim, no colégio, eles não têm absolutamente nenhuma, vamos dizer, nenhum conhecimento sobre o que está acontecendo, sobre o que é, o que pode ser, o que pode acontecer, o que já passou, por que isso está acontecendo. Não tem mais. Hoje é só essa rapidez. Então as pessoas não têm mais essa... E a rapidez, vamos lá, eu vou usar isso que ficou feia essa frase, mas bom, aí é uma rapidez cada vez mais rápida. Eu vou dar um exemplo seguinte. Antigamente, quando você botava no Instagram, você podia botar um texto que a pessoa iria ler e teria o vídeo lá. Agora, já compactou o negócio. Você tem que fazer cortes que você vai colocar frases curtas que a pessoa olhe e nem precise ouvir. Ela só leu e chegou à conclusão. Então tem que ser frases curtas e muito rápidas. Então, inclusive, numa coisa que é já muito rápida, a gente está transformando ela em mais rápida ainda. Um zap que tem um tempo para você escutar, a gente aumenta em 2 vezes. A velocidade. Aí a gente ficou de, meu Deus do céu. Nossa, tudo que eu faço eu tenho que multiplicar por 2, aumentar 2 vezes. A sensação que eu tenho, se eu ficar parado aqui, eu deveria ter aprendido um montão de coisas que eu não aprendi. Né? Então eu fico ansiosa, fico nervosa. E tem sempre a sensação que eu estou devendo alguma coisa porque eu não parei para me interessar. Em contrapartida, você tem... Aí você fala de coisas profundas que ninguém quer ouvir. Não. Ninguém quer ouvir. Não. Ninguém quer ouvir. Ninguém quer ouvir. Você repara bem, por exemplo, quando você pega o Instagram, por exemplo, que é um bom exemplo, que você deveria ter vídeos de 1:20, 1:30, e depende. E quando você vai ver, o cara vê 15 segundos. Ou seja, nem um vídeo de 1:20 ele vê. É isso. Ele vê 15 segundos que ele acha, ele já entendeu se aquilo interessa ou não, já entendeu o conteúdo que você quer dizer. 15 segundos. Depende, tem alguns vídeos tem mais, logicamente outros menos, mas
Em média é isso, 15, 20 segundos que a pessoa dedica o seu tempo a escutar algo. Entende? E já definir se quer ou não quer. E, no geral, quando são conteúdos mais densos ou que fazem alguma reflexão, aí sim o cara nem 15 segundos fica. É isso. Não está interessado nesse conteúdo. Exatamente, Sabe? exatamente. Está muito difícil a gente pensar como é que a gente vai passar isso para os jovens, como é que a gente vai ensinar isso. Porque a gente via filme, escutava música, escutava história, o teatro. Eles hoje não têm mais nada. Não tem mais nada. Ou então, por Eles exemplo, são vazios. você quer ser goleiro, né? Então, eu digo isso pro meu filho, você quer ser goleiro, tá. Então, na minha época, tudo que tivesse na televisão, já que não tinha internet, de goleiro eu ia ver. Como o goleiro cai, como o goleiro agarra, como o goleiro se machuca, como o goleiro faz filho. Não, eles não querem isso. Não. Porque, não precisa não, mãe. Tá tudo legal. Eu já sei agarrar, já sei entender. Eu digo, pô, mas vocês sabem tudo o tempo todo, numa rapidez que a gente não tem essa capacidade. Tudo eles sabem. Sim. Eu digo, cara, mas olha só, para escutar pelo menos um segundo, porque as pessoas pagam para mim aquilo que eu tô te dizendo de graça. Eu digo pra ele, cara, eu tô te ensinando a comer a coisa que as pessoas me pagam para eu poder ensinar. Sim. E eles não querem aprender. Né? Quer dizer, não é só a geração do meu filho que tem 16 anos. É um número muito grande de pessoas. Sim. Muito grande. Você às vezes dá uma informação, às vezes as pessoas fazem as mesmas perguntas. Eu digo para minha secretária assim, Flávia, mas eu respondi isso. É porque a pessoa não parou para escutar. Mais uma vez, a pessoa pagou uma consulta e não me escutou. Verdade. Ela pagou uma consulta e não prestou atenção em nada do que eu disse. É. E ela está me pagando conhecimento. Então, se ela não escuta o que eu disse, ela tá pagando uma coisa que ela não está usufruindo. Não é isso? É isso. Porque as pessoas não têm paciência de escutar. Por isso que aí volta no início da nossa conversa. As pessoas não têm habilidade de escutar o outro. Entende? Eu não estou aqui escutando para compreender, eu estou escutando para contestar. É isso. Comparando com os meus julgamentos, comparando com os meus valores e minhas crenças. Agora, quem diz que meus valores e minhas crenças estão absolutamente equilibrados? Entende? Porque eu não consigo escutar o outro se por dentro eu estou me corroendo. Eu não consigo estar inteiro em uma relação se por dentro eu não estou. Então, a saída para todo esse momento que está acontecendo é uma autoconsciência. Em algum momento as pessoas vão ter que voltar um pouco para dentro de si e compreender o porquê do comportamento. E aí tem uma questão que não tem como, vai ter que ter um investimento na emocionalidade. Sim. O porquê que você faz o que você faz. Olha que interessante, na Dinamarca foi um dos primeiros países que começaram a usar a alfabetização digital. E eles proibiram isso agora já. Sabe o que as crianças estão aprendendo lá, com 4, 5 anos? Interação entre pessoas, praticar trabalho voluntário, serem gratas. Olha. Né? Então estão aprendendo as pessoas a serem, as crianças a serem pessoas. Isso. Porque já viram que o conteúdo do jeito que estava indo, da forma digital, Não dá. não dá. Não vai chegar. Não vai chegar. E essa é a saída. Nossa, não tem outra saída. Não tem outra saída, sabe? Mas eu começo a ver alguns movimentos como esse que a gente começa a repensar um pouquinho nossos modelos. Entende? Eu começo a perceber isso dentro das organizações, entre as pessoas. Eu começo a perceber pelos discursos, pelas leituras, que a gente vai ter que voltar a esse tempo de nos concentrarmos em nós mesmos, de tentarmos entender o quanto de generoso eu sou com o outro, o quanto eu estabeleço minhas relações saudáveis, o quanto eu tenho uma escuta ativa, sabe? O quanto eu sou amoroso com as pessoas. Porque, de verdade, Márcia e Vitória, se a gente tiver toda essa capacidade de repensar, a gente sequer teria que discutir sobre preconceito, porque essas coisas não teriam espaço nas nossas vidas. Lógico. Eu não penso no preconceito porque o preconceito não está dentro de mim, entende? Eu estou com outras preocupações, então para mim são pessoas e isso simplesmente basta. Então se a gente investisse muito mais no nosso autodesenvolvimento, eu não estaria fazendo comparações. Eu não estaria achando que você é melhor ou pior. Entende? Eu simplesmente estaria inteiro na minha relação com você. Independente da sua cor, do seu credo, entende? Da sua escolha. Sexual. Porque para mim isso não tem importância. De verdade não tem. É verdade. Mas se a gente está tão acostumado a fazer comparações, julgamentos do que é certo, do que é errado, do que eu ouvi, do que eu não vi, que eu sequer me dou conta que muitas pessoas estão adoecendo por isso. E não estão vivendo as relações de uma maneira intensa. Qual é o arsenal, né, que a gente conseguiu acumular ao longo da vida para enfrentar determinados problemas? Isso também a gente tem que analisar, porque
Quando você se observa e vem um problema, você diz, eu já passei por situações muito piores, esse daqui vai ser mais fácil. Então, os problemas são importantes? Os problemas são importantes, mas como você tem um arsenal para lidar com os problemas, que é o grande barato. Né? Por exemplo, eu sou uma pessoa que aprendi a ter, que tem fé e sou uma pessoa religiosa. E isso é uma coisa inteligente da minha parte, ter buscado esse caminho. Sim. Porque para o meu comportamento, quando eu estou desesperada, a fé me ajuda. Lógico. Né? E a oração me ajuda. Lógico. Ela tem uma força absurda. E isso vem uma força, porque tem um autoconhecimento também. É como você se conectou com a tua espiritualidade. Com a minha espiritualidade, é isso. Entende? Então, eu acho que equilibrar o espiritual, o físico, o mental, isso é fundamental. E a gente está se afastando um pouco dessas coisas, entende? É isso. Na minha opinião. É isso. Tá? E quando eu falo do espiritual, eu não falo somente da religião. Você se encontrou na religião, mas o outro pode se encontrar no mindfulness, o outro pode se encontrar na yoga, o outro pode se encontrar em contemplar a natureza. Como você se conecta com esse ser maior, é você que define, mas comece a fazer, porque essas coisas elas precisam estar congruentes. Exatamente. E eu acho que elas têm que viver na grandiosidade de tudo isso. Do humano. Do humano, exatamente. Eu li, foi uma coisa rapidinha que eu li de uma pessoa perguntando assim, me fala uma coisa, como é que você vê Deus? Como é que você vê? Estou vendo. Para o outro. É no outro. Entendeu? Como quem diz, está em tudo. Está em todos os lugares. Não tá, você não tem que procurar, ele está aí. Ele está aqui. Ele está aqui. Mas, né? Mas as pessoas não têm, elas não param para pensar mais isso. Não param para prestar atenção em nada. Você sabe que outro dia eu tô com 2 orquídeas em casa e as 2 deram flor 2 vezes. Aí eu acordei e falei, nossa, mas que coisa linda. Nossa, que dia lindo, só eu olhar para essas flores. E aí, isso transforma o seu dia numa coisa ótima. Sim. Colorida. A tua energia, né? E assim, obrigado porque eu cheguei em casa, né? Assim, putz, como é legal ver o meu filho tá crescendo. Nossa, tá com um gene péssimo, mas assim, nossa, como é legal ver. Não, mas é verdade. É isso mesmo. É verdade. Se você vai ajudar alguém, uma vez eu escutei um amigo que ele faleceu agora há pouco tempo, com 60 e poucos anos, mas um dia eu estava reclamando muito e tal. Eu falei assim, amiga, não reclama que você está ajudando. Agradece que você pode ajudar. Bacana isso. Bonito. Sim, putz, isso mudou minha visão. Que bom que você está emprestando dinheiro, que você tem para dar. Sim. Quer dizer, tem para emprestar. Sim. Então é uma outra maneira de você ver também as coisas. Né? Total. Essas maneiras é que eu acho que faz a gente viver melhor no caos. É ser menos egoísta, não pensar só em si, naquilo que é. Aí isso dá prazer. Mas tô um pouco ligando se dá para você ou não. E isso tá faltando demais, não, João? É isso, eu acho. Então, respondendo um pouco a pergunta, né, de como sobreviver ao caos, eu acho que só tem uma alternativa. É todos nós olharmos um pouco para dentro de si, ter uma questão de autocuidado e compreender claramente qual é o meu papel aqui, o que a gente está fazendo, que sempre vai estar associado ao impactar positivamente as pessoas. Agora, como é que eu trabalho isso dentro da minha cabeça? Aí que é um outro ponto, mas é preciso começar a fazer esse movimento, né? Ter relações mais saudáveis, relações mais genuínas, relações sem interesse, eu fazer ao outro, na verdade, por pura devoção pelo outro. E aqui não é caridade, não é nada disso não, é o quanto você acredita que isso é importante e que isso te engrandece como ser humano e faz com que você cumpra o que você veio fazer aqui. Perfeita essa frase, João, porque hoje eu também percebo que as pessoas têm uma certa dificuldade em aceitar coisas que você dá espontaneamente. A pessoa sempre acha que você está fazendo aquilo com alguma intenção. E eu acho que a gente tem que começar a entender que o outro pode fazer coisas pra gente, porque ele quer a gente ver a gente melhor mesmo. É verdade. Porque ele quer fazer o bem mesmo. Ele não está fazendo aquilo pensando em outra coisa. A gente tem que pensar que é possível. Lógico. Né? Que tem pessoas do bem, graças a Deus, muito mais do bem do que do mal, porque senão a gente não estaria aqui sobrevivendo. Esse tempo, né? É isso aí. Então, assim, as pessoas têm que estar vibrando de uma maneira correta e eu acho que a gente vai chegar no mesmo local que quando a gente fez a palestra no início do ano. Que o importante é amar e ser amado. Eu acho que é o que todo mundo deseja no final de tudo, é amar e ser amado. Da pessoa com mais dinheiro a que tem menos dinheiro. Uma outra coisa, João, que hoje a moda é investir o capital social, investir no seu próprio corpo, né? Que é uma coisa também a longo prazo. Então a galera que ganhou muito dinheiro precocemente,
né, que é a galera de 30 e poucos anos aí das startups e tal, da parte digital, elas perceberam que o investimento só em coisas não era suficiente. Então agora elas estão começando a investir no autocuidado, no autoconhecimento. Está tendo um movimento que está começando com essas pessoas que começaram com a coisa da internet. Eles perceberam que tem que voltar ao que a gente fazia antes, ser mais humanos e menos tecnológicos. Né? Com certeza. E a gente saber separar quem é de verdade e quem é de mentira, né? Porque nesse mundo a gente sabe, no mundo da internet, né? É muito complexo, né? Porque você não sabe exatamente, porque as pessoas prometem coisas mirabolantes. Tá cheio, né? E a população está tão carente de soluções que se enganam em qualquer promessa. Acredito. Promessas que não são entregues. Pessoas que prometem mudar a tua vida em 2 dias, que você vai ganhar 1 milhão em 24 horas. Você vai emagrecer uma Vai semana. emagrecer em... Pô, outro dia eu vi uma emagreção 10 minutos por dia, e um mês você emagreceu tantos quilos. Vou jogar e vou ganhar meu dinheiro. Vou ganhar meu dinheiro e tudo mais. São promessas que não são entregues, mas as pessoas estão tão desesperançosas, elas querem acreditar em algo, que acreditam nesses mentores que prometem coisas. E quando eu vejo isso, me dói o coração. Você quer ganhar uma competência, alguma coisa, faça esse curso em 2 horas que você vai se transformar numa pessoa influente. Eu falei assim, meu Deus, eu demorei... por exemplo, alguém pode dizer assim, você demorou tanto tempo, talvez seja questão de cognição, mas quanto tempo eu demorei para conquistar as coisas que eu conquistei, os atributos que eu desenvolvi. Né? Então essas coisas não são reais, mas as pessoas, por falta de crença, acreditam em qualquer coisa. Jô, você falou uma frase que eu queria que você terminasse falando nela, que eu gostei muito. Que as pessoas, a vida é ordinária e não extraordinária. Eu queria que você terminasse com isso. Eu achei fantástico. Eu acho que, na verdade, você tem que viver o extraordinário no ordinário. São coisas do dia a dia que te fazem absolutamente felizes. É só você se permitir ser feliz com essas coisas. Então, pode ser que você esteja com o teu filho, com o teu namorado, quem seja, assistindo um vídeo na sua casa com um balde de pipoca e está sendo absolutamente inacreditável aquela experiência, entende? É algo ordinário que passou a ser extraordinário. Perfeito, João. É isso que... É isso. Eu queria que você colocasse. A gente tinha assunto para muita coisa, assim, e eu acho que você fala fácil, e isso pega o coração das pessoas e a gente vê verdade no que você diz, né? Eu acho que a gente se dá bem por isso, porque a gente tem altas conversas, eu e ele, mas é porque tem muita verdade ali. A gente se gosta de verdade e a gente gosta das pessoas mesmo. E isso faz a diferença. Faz a diferença. É a grande diferença. Porque não é o que você fala, é o que você demonstra com o que você fala. Exato. É o que você atua. Exato. Né? A gente percebe claramente quando as pessoas falam algo e não executam aquilo que falam. Certo. Né? E às vezes a gente repreende por amor. Isso tem que ser entendido. Eu hoje até falei com um sobrinho meu, que ele reagiu assim, porque eu chamei a atenção dele, e aí eu falei para ele, se eu não gostasse de você, eu não estaria me preocupando com isso. Vai, continua. A gente repreende quando a gente gosta. É porque você dá limites ao outro. Entende? Dar limites ao outro não significa que você não... Muito pelo contrário, que você está o ajudando a se tornar uma pessoa melhor. Sim, sim. Igual você quebrou o telefone do seu filho, para quê? Para ensinar, né? Dentro da religião católica, outro dia o padre fez uma homilia que é a seguinte, Deus te gerou aquilo ali. Mas por quê? Porque você tinha que aprender alguma coisa. E aí o que ele diz é o seguinte, você não castiga seu filho para ele aprender as coisas? Então, Deus pode fazer determinadas situações que você acha um castigo, mas na verdade é uma lição. Não que tenha que todo mundo aprender no sofrimento, Sim. Mas no sofrimento a gente aprende muita coisa. Muito. Né? E dizer não, a gente também absorve bastante coisa, né? Então é isso, João, eu acho que foi muito rico. Muito bom estar aqui. Muito bom. Foi maravilhoso. A gente fluiu. Vocês, muito bom. Obrigado pelo convite, estou sempre à disposição de vocês, é muito bom falar de pessoas, o tempo para as pessoas, né? Essas questões ligadas à humanidade. Muito obrigado pelo convite. Estou gostando muito do teu canal. Tá que bom. É isso aí, trocando... Eu paro mais de 15 segundos e assisto. Você é uma que eleva, né, a média. Muito bom. É isso aí. Foi.